Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aí à nossa quinta aula. E hoje, no nosso encontro, nós vamos mergulhar em um tema, né, que é por poder. Vamos começar assim, tá? Que é sobre criatividade, inovação e pensamento crítico, tá? Então, criatividade, inovação e pensamento crítico, que são habilidades essenciais aí, né, para o futuro e detalhe, um futuro, né, que já começou, tá? Porque vivemos num mundo, né, que muda rápido, né, com problemas surgindo, né, toda hora. E nesse cenário, muitas vezes até caótico, né, nós precisamos, na realidade, aprender a enxergar, né, de outros ângulos, né, e também questionar o óbvio, né, criando soluções originais. Então, esse nosso encontro de hoje, né, é um convite aí para você acordar e realmente treinar essas habilidades, né? Criatividade, inovação, pensamento crítico, né? Para que essas habilidades, né, não fiquem escondidas na sua rotina. Né? Para que essas habilidades não fiquem aí escondidas, né, e não são externalizadas pela sua correria do dia a dia ou pelo seu medo de errar. Tá? Então vamos entender que criatividade, vocês viram que eu estou falando em habilidades essenciais. Tá? Que significa que não é um dom, né? Não é simplesmente um dom, né? Eu nasci ou não com isso. Tá? Criatividade, eu até digo sempre para o pessoal, que criatividade não é um dom de um artista ou de um gênio. É uma habilidade humana, uma faísca que pode virar uma chama. Tá? Inovação se conecta à criatividade. Por quê? Inovação é a criatividade sendo colocada em prática, a criatividade em ação. Né? Significa botar uma ideia no mundo, criando algo que tenha valor. E o pensamento crítico é o nosso GPS nesse processo, garantindo aí, é o que nos guia, né? Garantindo aí que nossas ideias não sejam só diferentes, mas que elas sejam também relevantes, éticas e bem fundamentadas. Isso, né, acontece com o pensamento crítico. Então, juntas aí, essas três habilidades formam aí um combo poderoso. Tá? A criatividade, ela nos dá asas para sonhar. Né? A inovação, né, nos dá o pé no chão para realizar. E o pensamento crítico é a bússola para que a gente não para que nós, né, não possamos nos perder pelo caminho. Então, ao longo dessa aula, nós vamos descomplicar esses conceitos, né? E vou também mostrar como eles se conectam. O mais importante, dar ferramentas para você colocar essas habilidades no seu dia a dia, ok? Que você realmente possa sair, né, do nosso encontro de hoje, não só com ideias novas, mas com um novo jeito de encarar os desafios e as oportunidades da vida, ok? E para a nossa jornada ser clara e produtiva, é importante a gente saber aonde a gente quer chegar com o nosso encontro de hoje. Esses objetivos, eles são como um mapa, né? Nos guiam e garantem que, ao final, nós possamos entender os conceitos, né? E também, né, colocar aí habilidades, né, aprimorar habilidades na vida real. Então nós vamos, nesse nosso encontro, diferenciar criatividade e inovação, porque muita gente usa aí essas palavras, criatividade, inovação,
como se elas fossem a mesma coisa, e não são. Então, entender a diferença, né, entre essas palavras, esses conceitos, gente, é essencial. Por quê? Criatividade é aquele momento da ideia, né? Aquele estalo. E se fosse feito, e se fosse criado, né? É a liberdade de imaginar. E a inovação, né, é colocar essa ideia em prática. É transformar o conceito em algo real, que gere impacto. Então você vai aprender a distinguir realmente essas duas etapas e ver como uma alimenta a outra. Né? E nesse mundo cheio de informação, opinião, de fake news, a capacidade de analisar, questionar e avaliar o que chega até a gente é super importante. Por isso que nós vamos entender como aplicar aí o pensamento crítico. E pensamento crítico não é reclamar de tudo, é ser criterioso, curioso, é ter base na hora de formar uma opinião. Você vai aprender aí a questionar, né? Identificar, às vezes, tendências, viés, até as nossas próprias tendências, né? E tomar decisões mais conscientes na vida pessoal e profissional. Né? E também vamos usar técnicas criativas, porque criatividade não é só esperar a inspiração, uma ideia chegar. Ela pode ser estimulada com métodos, né, e exercícios. E aqui eu vou falar de algumas técnicas que podem contribuir para você conseguir gerar ideias, como por exemplo o brainstorm, mapas mentais, pensamento lateral, são exercícios aí para a mente, que ajudam a flexibilizar o pensamento e enxergar saídas onde só parecia ter muro, ok? E todo mundo, em maior ou menor grau, tem bloqueios que atrapalham a criatividade. Como pode ser o medo do julgamento, autocrítica demais, aquela rotina, o dia a dia engessado, falta de confiança. Então, identificar essas barreiras também é importantíssimo para que você possa vencê-las. Então, eu quero que você saia desse nosso encontro mais consciente do que pode estar travando aí a sua criatividade, né? E também que você pense, coloque em prática estratégias para se soltar mais. Então, esses 4 objetivos que estão vendo aí no slide, você está vendo aí no slide, eles se complementam, né? Eles se completam, né? Porque ao diferenciar criatividade e inovação, você entende o processo. Ao aplicar o pensamento crítico, você o torna mais sólido. Ao usar técnicas criativas, você acelera. E ao superar barreiras, você tira o freio, você tira o freio aí das suas ideias. Então, ao final aqui do nosso encontro, nesse nosso tempo aqui junto, eu espero que você realmente tenha entendido esses conceitos, mas que você também seja preparado aí para colocá-los em prática já hoje. E isso significa estar mais preparado também para os desafios, para as oportunidades que o futuro te traz. Bom, agora vamos entender então, chegamos aí à diferença importante, que às vezes confunde, mas que é essencial para entender como transformar ideias em realidade, ok? Então, a relação entre criatividade e inovação é tipo a relação entre a semente e o fruto. Uma tem o potencial da outra. Uma tem o potencial da outra. Mas são coisas diferentes que acontecem em momentos distintos. Vamos explorar aí um pouco mais essa tabela comparativa para a gente ir consolidando aí os conceitos e as diferenças. Começando aí pela criatividade, que é a capacidade de gerar ideias. Então vamos começar aí pela criatividade, a capacidade de gerar ideias. A criatividade é o reino do possível.
É o reino da imaginação. É um momento mágico em que a gente faz conexões novas entre coisas que pareciam não ter ligação. A neurociência mostra que a criatividade usa principalmente o pensamento divergente, que é a capacidade de achar várias soluções para o mesmo problema. Então, é um processo que valoriza quantidade e variedade de soluções. Isso no primeiro momento. Então, quando nós estamos sendo criativos, nós paramos de julgar e abrimos o leque, exploramos caminhos que podem até parecer loucura. Então, a criatividade ela cresce na liberdade. A curiosidade cresce na liberdade, na curiosidade, na coragem de questionar o que está estabelecido. Ok? Já a inovação já é a capacidade de aplicar as ideias que nós geramos na prática. Enquanto que a criatividade é sobre pensar, a inovação é sobre fazer. É transformar conceitos abstratos em coisas reais que geram valor. Então, a inovação ela exige um pensamento convergente, a habilidade de analisar várias ideias e escolher as ideias mais promissoras para que você possa desenvolver. Envolve, então, planejar, executar, testar e ajustar. Se a criatividade é o sonho, a inovação é acordar e agir para tornar esse sonho real. Então veja, essa diferença que até aparece aí na última linha da tabela, criatividade como pensar coisas novas, enquanto inovação sobre fazer coisas novas. Então veja, o pensamento criativo, tá? Vamos entender, aprofundar. O pensamento criativo ele só pode acontecer na nossa cabeça. A gente pode ter ideias revolucionárias, às vezes tomando banho, caminhando, mas ideias sem nenhum resultado visível. Ok? Agora, a inovação, ela, por outro lado, vai aí sempre produzir, na realidade, tá? A inovação vai sempre produzir uma mudança no mundo real. Um produto, um processo, um jeito de organizar as coisas ou experiências. Então, criatividade é potencial, inovação é realização. Então, a criatividade é um processo interno, algo que rola dentro da nossa mente. É subjetivo, pessoal, difícil de medir. A gente pode sentir que está sendo criativo, mas é complicado, às vezes, até provar para os outros. Agora, a inovação, em contraste, gera um resultado tangível. Sempre aparece em algo que pode ser visto, algo que pode ser medido, algo que pode ser avaliado. Algo que pode ser importante, algo que pode ser compartilhado. Então, uma ideia criativa fica dentro da gente até virar inovação. Por fim, a gente entende, então, que a criatividade é a base para a inovação. E a inovação é a implementação da criatividade. É uma relação de dependência desses termos, É uma relação de dependência e também de complemento. Porque sem criatividade não tem ideia nova para implementar. A inovação fica só melhorando o que já existe. Agora, sem inovação, as ideias criativas, elas viram potencial não realizado. Então, a criatividade alimenta a inovação. Ok? Criatividade sem inovação é como a gente ter um mapa do tesouro e não cavar esse tesouro. E inovação sem criatividade é você cavar um buraco sem o mapa do tesouro. E criatividade e inovação têm impacto direto na nossa vida. Muitas empresas, elas cobram inovação dos funcionários. E tem um problema, muitas empresas cobram inovação
infelizmente, sem dar espaço para a criatividade. Tem empresa que espera que as pessoas entreguem resultados sem tempo para pensar. Né? Sem tempo para pensar, sem tempo para explorar, sem tempo para gerar ideias. Né? E aí é como querer colher sem plantar. A gente viu que uma depende, inovação e criatividade estão muito interligadas e se complementam. É, é, e um outro ponto do impacto, né, e é legal a gente entender bem sobre esses conceitos, criatividade e inovação, outro impacto direto de criatividade e inovação na nossa vida, né, acontece, por exemplo, né, quando pessoas criativas podem, né, se frustrar por não verem as suas ideias saindo do papel, né, e por conta disso não conseguindo aí, né, inovar. Então veja, é importante buscar sempre o equilíbrio, criatividade e inovação, né? Entendendo que eles pedem mentalidade, ambiente e momentos diferentes. Né? Nós precisamos de tempo para a criatividade, né? Sem regras e tempos, né? A gente também não consegue inovar, por isso que eu citei essa questão das empresas. Tá? Mas no final, aqui, né, dessas diferenças que eu trouxe, dessas definições que eu trouxe nesse slide, né, eu quero que você reflita na sua vida. Né, você está dando atenção suficiente tanto para a criatividade quanto para a inovação? Está reservando aí, né, um tempo para gerar ideias e também para colocá-las em prática? Tá? Porque o equilíbrio entre esses dois polos é onde a mágica, né, acontece. Ok? Mas agora nós vamos conhecer um terceiro elemento, né, desse tripé aí, né, criatividade e inovação, que é o pensamento crítico. Se a criatividade nos dá asa para voar em direção a novas possibilidades e a inovação nos dá ferramenta para construir, o pensamento crítico ele é o GPS que nos mantém no caminho certo, evitando armadilha e ilusão. Pensamento crítico é a capacidade de analisar as informações com objetividade. Né? Mas, por trás dessa definição, tem uma profundidade, né? Tem uma profundidade grande. Né? Inclusive, nós vamos aí, né, detalhar algumas partes dessa habilidade, né? Pensamento crítico, vamos detalhar aí alguns elementos aí, né, que formam o pensamento crítico. Quero começar, né, pelo elemento questionamento. O questionamento é o começo do pensamento crítico. Né? Por quê? É questionar, né, uma das bases do pensamento crítico é questionar pressupostos. Pressupostos, mas professor Igor, o que são pressupostos? Pressupostos são aquelas crenças que a gente aceita como verdade sem a gente pensar. Pressuposto é aquilo que a gente aceita porque alguém falou que é assim e ponto. Agora, quem pensa criticamente cria o hábito de identificar e examinar esses pressupostos, essas coisas estabelecidas, esses padrões. Né? A pessoa pensa sempre, né, em suposições, né, é curiosa. Né? Isso, né, questionar esses pressupostos, é a base aí do pensamento crítico. Na realidade, você ter vontade de examinar, né, um monte de coisa que a gente acredita e que é padrão. Né? Um outro elemento do pensamento crítico é identificar vieses, tendências. Né? E aqui, talvez, é a parte mais difícil porque exige autoconhecimento. Todo mundo tem vieses, direcionamentos cognitivos, que são atalhos mentais que nosso cérebro criou para processar a informação de uma forma rápida. Alguns desses vieses, por exemplo, né, eles vêm como uma forma de confirmar algo que a gente acredita. Né? Ou a gente tem também o viés, a tendência de confiar demais na primeira informação que a gente recebe. Né? Isso pode distorcer o nosso julgamento. Então, quem pensa criticamente não é que tenta eliminar, né, os vieses, porque é impossível.
mas busca reconhecer esses vieses, essas tendências, né, e analisá-las, ok? Que aí, inclusive, entra num elemento importante, quando eu falo em analisar tendências, vieses, pensamentos que a gente, às vezes, tem como padrão, né? Isso também se conecta a avaliar evidências, porque o pensamento crítico, né, um dos elementos que o compõe é avaliar, né, tendências, né, que é o centro do método crítico. Porque na era da informação abundante, né, mas de qualidade duvidosa, saber separar a evidência boa de ruim é crucial. Isso envolve perguntar de onde vem essa informação? A fonte é confiável? Os dados são representativos? Como foram coletadas essas informações? Existe algum conflito de interesse aqui? A conclusão faz sentido? Essa conclusão que a pessoa está chegando ou me falando faz sentido com as evidências? Então, veja, essa avaliação nos protege, né? Avaliar evidências nos protege de acreditar, né, em tudo, né, sem uma base fundamentada. Né? E aí, quando eu falo em base fundamentada, é fundamental, então, que eu chegue a conclusões, é isso que o pensamento crítico nos proporciona, eu preciso, então, sempre buscar chegar a conclusões fundamentadas. Esse é o objetivo do pensamento crítico, chegar a conclusões fundamentadas. Porque depois de eu questionar pressupostos, coisas estabelecidas, identificar vieses, né, avaliar as evidências, né, a pessoa então sintetiza tudo, né, em conclusões que são não só logicamente sólidas, mas também cabíveis dentro do contexto. Isso exige de nós saber raciocinar de forma dedutiva e intuitiva, reconhecer falácias, blá blá blá, né, e construir argumentos coerentes. Então, a conclusão fundamentada é sempre aberta, tá, a revisões, né, a melhorias. Né? Então, veja, considerar múltiplas perspectivas é o que diferencia o pensamento realmente crítico da mera lógica formal. Quem pensa criticamente entende que a realidade é complexa, né, e que diferentes pontos de vistas podem iluminar lados diferentes de uma mesma questão. Envolve praticar a empatia intelectual, que é o esforço genuíno de entender como as outras pessoas veem o mundo de um outro jeito e por que elas veem, né, de um outro jeito. É considerar várias perspectivas. Né? Por quê? Porque isso enriquece, né, a nossa análise e ajuda aí a evitar, né, pensamentos sem fundamento. Né? Então veja, o pensamento crítico não é uma habilidade que se domina de uma vez. É uma prática constante, uma disciplina mental que exige esforço contínuo. Né? Desenvolver esse elemento, essa habilidade, nos torna não só melhores resolvedores de problemas, mas também cidadãos mais conscientes, profissionais, né, mais competentes e pessoas mais sábias. Então, no mundo onde nós somos bombardeados por informações contraditórias, opiniões passionais, né, e muita manipulação, o pensamento crítico ele age como um sistema imunológico da nossa mente. Né? Permitindo aí navegar nessa complexidade de informações e opiniões, né, com confiança, né, e ajudando ainda que a gente tome decisões mais certeiras, né, e por consequência contribuindo de forma significativa para as discussões, para os desafios que a gente enfrenta todo santo dia. Então, quando nós combinamos aí criatividade e inovação, tá? Quando combinado, veja, então quando combinado, né, com criatividade, né, e também inovação, o pensamento crítico ele então fecha um ciclo virtuoso. A criatividade gera possibilidades e a inovação, né, as implementa. Né? Então, essas três habilidades, né, juntas nos preparam
para os desafios e também para as oportunidades do mundo de hoje. Tá? Agora, criatividade muitas vezes parece, né, até mesmo um dom, né, um dom misterioso, é, ou um estalo, né, que vem do nada, mas a verdade é que a criatividade pode ser cultivada, estimulada, né, e desenvolvida com técnicas, ok? Inclusive, né, vocês estão vendo aqui na tela, tá? Essas ferramentas elas não substituem a inspiração, óbvio, mas funcionam como um combustível para alimentar aquela chama, né, criativa. Vamos ver aí 5 elementos que podem, 5 técnicas, tá? Que podem ser usadas para qualquer situação. Então, a primeira técnica a gente chama de brainstorm, que é uma técnica, uma das mais conhecidas aí dentro das empresas, tá? É, que, apesar de ser uma das técnicas, brainstorm, apesar de ser uma das técnicas mais conhecidas, é também uma das técnicas mais, né, mal interpretadas. Tá? O princípio básico dessa técnica brainstorm é ideias sem julgamento. Tá? Muitas vezes é ignorado esse princípio básico do brainstorm, muitas vezes, né, é ignorada a ideia sem julgamento, tá? Porque a empresa quer controlar algo. Não. O verdadeiro brainstorm é um exercício de liberdade mental total. Essa técnica, né, todas as ideias, quando essa técnica é aplicada, todas as ideias valem. Não importa quão absurdas podem ser as ideias, quão inviáveis elas podem ser ou esquisitas, tá? Aqui, nessa técnica, a quantidade de ideias vem antes da qualidade dessas ideias. Por quê? Porque ideias que às vezes parecem bobas podem esconder soluções brilhantes ou levar a conceitos mais viáveis. O ambiente ideal é aquele em que todo mundo se sente seguro, inclusive, para compartilhar pensamentos diferentes sem medo de zoação ou medo de crítica. É importante deixar claro que a avaliação dessas ideias no brainstorm vem depois. Primeiro a gente enche o tanque de possibilidades, ok? Então, brainstorm é uma técnica onde, diante de um problema, começam a vir um monte de ideias que você pode ir colocando no papel, pode ser a ideia mais absurda do mundo, tá? Para depois essas ideias serem avaliadas, ok? Uma outra técnica, tá? Para colaborar com a criatividade é o mapa mental, né? Que nada mais é que uma técnica de organização visual que imita a forma não linear, né, como o nosso cérebro funciona, diferente de listas tradicionais que seguem uma ordem rígida. Os mapas mentais, eles partem de um conceito, os mapas mentais partem de um conceito central, tá? Então, quando você vai estruturar um mapa mental, você parte de um conceito, de uma ideia central, e espalha, né, possíveis soluções, possíveis elementos, né, na forma de uma imagem gráfica, tá, de elementos que vêm aí da sua mente, ok? Então, o mapa mental é um exercício criativo, né? Você usa cores, imagens, né? Chama mapa mental porque lembra muito a estrutura, né, cerebral. Tá? O mapa mental é uma técnica muito legal. Depois dá um Google aí, filtra a imagem, você vai ver a imagem de um mapa mental. Essa técnica é muito bacana para visualizar problemas complexos, planejar projetos, né, reunir, né, informações. Né? Dá um Google depois aí para você ver algumas imagens de mapa mental, porque é muito legal, né, e é uma técnica que pode contribuir aí para planejamentos, né, para resolução de problemas. Uma outra técnica é o pensamento lateral, né, que é uma quebra, né, de padrões comuns e de raciocínio.
Enquanto o pensamento vertical segue uma sequência lógica passo a passo, o pensamento lateral busca abordagens indiretas e não óbvias para resolver problemas. Envolve, na realidade, questionar pressupostos básicos, né? Inverter aí perspectivas, explorar caminhos que a lógica tradicional, né, descartaria. Né? Então, técnicas de pensamento lateral incluem uma provocação deliberada, né? Criar ideias de propósitos absurdas para estimular novos ângulos, focar em aspectos diferentes do problema, né? Usar palavras aleatórias para gerar associações novas, né? Especialmente, essa técnica é especialmente útil, tá? É, quando se busca soluções, né, não convencionais. Às vezes, diante de um problema, todo mundo está chegando a soluções muito tradicionais e o pensamento lateral ele contribui para destravar aí, a mente que muitas vezes fica travada diante de um problema, buscando soluções tradicionais ou soluções convencionais que muitas vezes não funcionam para resolver um problema, ok? Uma outra técnica são as analogias. Analogias é uma das técnicas mais criativas, né, e mais antigas e mais naturais. Né? Por quê? Analogia. Ao comparar situações similares de áreas diferentes, nós podemos transportar soluções que deram certo de um contexto para o outro. Então veja, a natureza ela é uma fonte riquíssima de analogias. Soluções evolutivas para problemas complexos podem inspirar inovações tecnológicas ou organizacionais. Então, analogias permitem usar conhecimentos existentes de uma forma nova, criando pontes entre áreas que pareciam não ter nada a ver. Então, criar o hábito de buscar analogias aumenta em muito o nosso repertório de soluções e ajuda a comunicar ideias complexas de um jeito fácil de entender. Então, às vezes, uma solução que foi utilizada, por exemplo, pela NASA, né, a NASA, aquela agência americana, né, às vezes uma solução para resolver algo referente à NASA, que trabalha, né, num determinado segmento, pode ser usado, né, numa outra ocasião. Inclusive, o pessoal comenta bastante que várias inovações, objetos que foram criados, vieram, né, através de questionamentos, né, e inclusive utilizando soluções de outras áreas para criar aí novos produtos, novos processos, ok? E uma outra técnica criativa é a mudança de perspectiva, que é talvez a técnica mais transformadora, porque muda nossa relação com o problema, que envolve, na realidade, a mudança de perspectiva envolve, né, conscientemente adotar novos ângulos de visão, né, para entender um problema. Pode-se imaginar, né, vamos fazer aí então um exemplo, a mudança de perspectiva, tá? Você pode imaginar aí como numa sala diferentes pessoas enxergando uma situação, né, de um ângulo diferente. Né? Então, essas 5 técnicas, na realidade, elas não são excludentes, né? Pelo contrário, elas podem se complementar e podem se misturar. Tá? Por exemplo, o brainstorm pode gerar ideias iniciais que viram um mapa mental, que revela conexões que ativam o pensamento lateral, enriquecendo... vou voltar. O brainstorm pode gerar ideias iniciais que viram um mapa mental, que revelam conexões, que ativam o pensamento lateral, enriquecido por analogias e múltiplas perspectivas. Tá? Então, o valor real não está, né, em aplicar as técnicas de uma forma robotizada, mas em absorver os princípios por trás das técnicas.
tá? Que é basicamente suspender o julgamento, valorizar a diversidade de pensamento, buscar conexões inesperadas e ter coragem, na realidade, de explorar aí lugares novos, né, da sua mente, ok? Mas, da mesma forma que existem técnicas para estimular a criatividade, também existem forças que travam a criatividade. E aí, reconhecer essas barreiras à criatividade, né, é um passo fundamental para superar essas barreiras. Muitas dessas barreiras elas são internas, né? Elas moram na realidade na nossa mente, no nosso jeito de pensar. Outras barreiras são externas, elas podem estar presentes no nosso ambiente, na nossa cultura. Né? Todas as barreiras, porém, podem ser identificadas, né? E com consciência e esforço elas podem ser vencidas. A primeira barreira é o medo do julgamento. Né? E o medo do julgamento é provavelmente a barreira mais comum e paralisante. Por quê? Desde cedo, vamos ser sincero, desde cedo nós somos condicionados a buscar aprovação, a evitar crítica. Tá? Isso continua na nossa vida adulta, onde o medo de parecer bobo, né, incompetente, né, o medo de ser fora, né, muitas vezes do padrão, nos impede aí de compartilhar ideias diferentes ou ideias que podem parecer arriscadas. Então, o medo do julgamento, ele age em dois níveis. O julgamento dos outros, tá? Dois níveis, né? O julgamento, o medo, né? Do julgamento, ele age em dois níveis. O medo, tá? Dos outros, o outro vai pensar, e o auto-julgamento, que é quando a gente mesmo censura as nossas ideias antes mesmo de formá-las ou falar. Né? Então, veja, em ambientes de trabalho, estudo, essa barreira especial, o medo do julgamento, né? Essa barreira é especialmente ruim, né? Por quê? Porque no ambiente de trabalho pode punir muitas vezes aquele colaborador que poderia trazer uma ideia inovadora, mas se o ambiente, né, for um ambiente de julgamento, isso pode ainda potencializar essa barreira que é inerente ao ser humano. Tá? Então veja, superar o medo do julgamento exige desenvolver resiliência emocional e entender que o julgamento dos outros diz mais sobre o outro do que sobre o valor da nossa ideia. Tá? Uma outra barreira é a autocrítica excessiva, que é aquela voz interna que sussurra: ah, isso não é bom o suficiente. Ah, já tentaram isso antes. Ah, você não é capaz. Né? Tá, um pouco de autocrítica ajuda, óbvio, a gente a refinar as ideias, mas em excesso, né, a autocrítica ela trava todo o processo criativo logo no começo. Então, essa voz crítica muitas vezes se disfarça, tá, até de realismo. Mas, na verdade, ela vem, né, a autocrítica ela vem de medos irracionais e de experiências passadas de rejeição. Então, a autocrítica excessiva, ela impede a gente de explorar a fase inicial e bagunçada da criatividade, onde as ideias são mais originais, né, onde as ideias começam a nascer. Tá? Então, silenciar temporariamente esse senso crítico interno é uma habilidade importante que pode ser desenvolvida com práticas, né, tais como meditação, o diário criativo, reservando um momento aí, né, você com você mesmo para gerar ideias sem avaliações de terceiros, né, e até mesmo, né, de você, ok? Uma outra barreira à criatividade é a rotina rígida, que é uma barreira, né, sorrateira, né, porque dá conforto e eficiência, mas mata a novidade e a inspiração. Veja, o nosso cérebro ele é expert em reconhecer padrões e criar hábitos. O nosso cérebro ele é ótimo para economizar energia e péssimo, muitas vezes, para a criatividade. Então, quando seguimos os mesmos caminhos mentais todos os dias, as nossas conexões, então quando a gente segue os mesmos caminhos mentais todo dia, as nossas conexões neurais, né, elas se fortalecem nesses hábitos, ficando cada vez mais difícil acessar caminhos alternativos.
Então, a rotina rígida pode nos cegar a possibilidades fora do padrão habitual. Então, quebrar essa barreira exige trazer novidades de propósito, mudar trajeto, experimentar jeitos novos de fazer uma tarefa simples, né? Consumir mídias e artes diferentes, buscar experiências fora da sua zona de conforto, ok? E uma outra barreira é a pressa excessiva. Né? A pressa excessiva é uma marca no mundo moderno e é inimiga da criatividade. Por quê? Porque a criatividade muitas vezes precisa de tempo, né? De períodos aí, né? De incubação. Então, a pressa rouba um tempo essencial para a criatividade, forçando muitas vezes as pessoas a soluções rápidas e convencionais. Além disso, a mentalidade, né, vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Além disso, essa mentalidade que tem muita empresa, né, tempo e dinheiro, faz a gente valorizar a eficiência imediata em vez da inovação a longo prazo. Então, em ambientes de trabalho ou estudos, né, prazos irreais, excessos de tarefas podem matar a criatividade silenciosamente. Então, criar um espaço para o ócio criativo, né, aquele momento de não fazer nada, né, de propósito, é um antídoto importante contra a tirania da pressa. Tá? E uma barreira, né, também à criatividade é a falta de confiança. Né? Falta de confiança criativa é uma barreira que se autoalimenta. Quem não acredita na própria criatividade acaba evitando situações que exigem, né, criatividade. Né? Impede, na realidade, de desenvolver e comprovar a sua capacidade criativa, reforçando aí crenças, né, que geram mais falta de confiança. Então, essa falta de confiança, muitas vezes, que é uma barreira na gente, essa falta de confiança muitas vezes vem aí, né, de equívocos sobre o que é criatividade, achar que é um dom, né, que achar que é uma habilidade que você não vai conseguir desenvolver, né? Então veja, você precisa criar confiança criativa, que é um processo que começa com pequenos sucessos, com uma prática constante, tá? E por fim, uma outra barreira é o ambiente, que é aquele ambiente não incentivador, né, que pode sufocar e até, né, matar o potencial criativo mais promissor. Ambientes que valorizam, né, ambientes que valorizam conformidade em vez de originalidade, ambientes que recompensam só as respostas certas ao invés, né, das perguntas interessantes, né, ou ambientes que não têm diversidade de pensamento, são ambientes, né, ruins para a criatividade. Isso, e esses ambientes podem incluir desde o espaço físico, que são lugares, né, barulhentos, né, cheios de distração, né, até ambientes com climas, né, com um clima, aliás, psicológico, né, ruim, né, um clima tóxico, né, ambientes que tem aquela competição tóxica, onde as pessoas não têm autonomia, onde existe um clima de medo, né? Esses ambientes aí, eles são não incentivadores à criatividade, eles são uma barreira à criatividade. Então, muitas vezes, né, a gente precisa reconhecer, né, esses ambientes, né, para buscar, né, ou alterar esse ambiente, né, que às vezes é mais complexo, ou buscar outros ambientes onde a gente pode ter a nossa criatividade estimulada. Então, veja, reconhecer aí essas barreiras em nós mesmos, reconhecer essas barreiras ao nosso redor, né, ajuda com que nós possamos derrubar todas essas barreiras. Né? Cada barreira, quando identificada, perde um pouco aí do poder que ela tem sobre a gente. Cada técnica que aprendemos, inclusive, né, ajuda, né, a estimular a criatividade, mas ajuda também a superar esses obstáculos. Tá? Então, desenvolver a criatividade ele é um movimento duplo, né, que significa cultivar ativamente, o que ajuda a fomentar a nossa criatividade,
Tá? Então, veja, a criatividade é uma ferramenta, aliás, a criatividade, né, todas as técnicas que a gente aprende, né, em como ser criativo, ajudam a superar esses obstáculos e ajudam, né, a cultivar a criatividade dentro da gente de uma forma consciente, ok? Bom, agora chegou aquele momento de transformar a prática de um jeito concreto e significativo. Essa atividade ela foi feita para guiar você por um processo completo aí, que integra, né, criatividade, pensamento crítico, inovação em uma única experiência, ok? Mais que um exercício, é uma mini, né, reprodução, é uma mini reprodução do ciclo que pessoas e organizações inovadoras usam para transformar problemas em oportunidades, ok? Então, você vai escolher um problema do cotidiano, começa identificando aí um desafio real da sua vida, né? Ou do ambiente que vocês estão. Pode ser algo simples, como lembrar mais de beber água, né? Ou pode ser algo mais complexo, lembrar de um problema às vezes mais complexo, né? Como, por exemplo, melhorar a comunicação, né, com o seu time, com os seus colegas, tá? A chave aqui é pegar algo de verdade, porque a relevância pessoal vai te motivar, tá? Evita escolher um problema muito abstrato, um problema muito gigante, tá? A inovação muitas vezes ela começa com pequenas melhorias no nosso dia a dia, tá? E na medida que você escolhe nessa atividade um problema real, te dá um propósito para um processo criativo, ok? Aí vai ter uma fase, né, que é a fase criativa. Então, dentro da atividade existe a fase criativa, que é gerar 10 ideias. Aqui vai entrar o brainstorm. Você vai despejar, anotar ideias sem julgamento, tá? Sem aquela história, essa ideia é boba, que vale mais a quantidade. Pode ser ideia que você acha absurda, elas são bem-vindas, tá? Então você vai aqui escolher um problema do seu cotidiano, tá? E vai gerar 10 ideias aí, né, para resolver aí esse problema, ok? Usa as técnicas que a gente viu aqui no nosso encontro. Aí depois que você gerou as ideias, você vai selecionar as 3 melhores. Agora a gente muda, né, do pensamento, né, de gerar ideias, né, as mais diversas, né? Nessa fase aqui crítica, a gente vai para o pensamento convergente. Você vai pegar, revisar todas as ideias, né, e você vai escolher as 3 que você acha mais promissoras, tá? Atenção, ainda não é a hora de julgar se aquelas ideias são viáveis ou não. Nessa fase aqui de selecionar as 3 melhores, você vai identificar quais ideias têm mais potencial de impacto, de originalidade, quais ideias têm mais conexão com o problema. Tá? Essa seleção inicial é mais intuitiva, baseada aí no potencial percebido dessas ideias. É comum surgirem combinações de ideias nesse momento que você vai escolher 3 ideias. Tá? Aí depois de escolhida as 3 ideias, aí que você vai avaliar a viabilidade, o impacto, recursos, tá? Nesse momento que você vai avaliar, aqui o pensamento crítico ele vai entrar em cena para cada uma, né, dessas ideias, porque o pensamento crítico entra agora nessa fase de avaliação, porque aí você vai olhar aquelas ideias, que você escolheu as 3 ideias pré-selecionadas, né, e vai fazer uma análise. Você vai ver a viabilidade, então você vai se perguntar, né, dá para fazer? Que obstáculos técnicos ou organizacionais, né, eu posso ter? Né? Você vai avaliar o impacto. Né? Como que isso realmente resolveria o meu problema? Que benefícios extras traria? Que benefícios extras traria? Você vai avaliar também, aquelas 3 ideias, você vai avaliar os recursos, o que eu precisaria, né, para implementar, tempo, qual o tempo, precisa de grana, de alguma habilidade específica, tá? Então, essa análise, né, vai evitar, né, aquele otimismo exagerado, né, vai te trazer aí uma coerência para que você finalmente possa ir, né, para a próxima etapa, que é escolher e criar um plano de ação.
Porque com base numa avaliação crítica, né, você vai escolher as ideias, né, que tem o melhor equilíbrio, né, que tem melhor impacto para a resolução do problema, né, que seja mais prático de colocar aí em ação. Né? Então, depois de escolher a ideia, você vai fazer um plano de ação concreto para implementar. Tá? O plano de ação inclui os primeiros passos que você vai fazer nas 24 ou 48 horas para implementar a ideia, né? Quais, né, são aí, né, os indicadores, o que você pretende, aonde você pretende chegar depois da ideia implementada, onde você vai conseguir aí os recursos, né, entender os possíveis obstáculos que você vai ter que superar, né, como medir, né, se a solução deu certo ou não, ok? Então, essa atividade, embora bem estruturada aí, né, em 5 pilares, ela é bem aberta às adaptações, tá? O valor real da atividade não está simplesmente em seguir cada etapa à risca, mas em experimentar a dinâmica. Tá? Eu quero que você experimente a dinâmica entre gerar ideias livremente e avaliar com critério, tá, as ideias, né, para uma possível execução. Tá? Você vai ver que ao final você não vai ter só uma ideia que pode mudar algo na sua vida, mas também você vai ter a experiência prática de passar pelo ciclo completo da inovação, né? Que vai do problema ao plano, ok? Então essa experiência vira, né, um modelo mental para você, né, conseguir aplicar aí no seu dia a dia ou em outros desafios, beleza? Como eu sempre falo, tente fazer a atividade. Às vezes você não consegue fazer em sala, busque fazer num momento mais oportuno, dentro do seu tempo. Tá? E encerrando, tá, eu quero dizer que a gente sai daqui hoje não só, né, levando técnicas e conceitos, mas também uma nova relação, né, com a criatividade, com a inovação, com o pensamento crítico. Tá? Elas não são habilidades separadas que a gente adquire, né? Mas elas são partes, né? A criatividade, a inovação, o pensamento crítico são partes aí conectadas de uma mentalidade mais adaptável, curiosa, preparada para navegar a complexidade do mundo atual. Que você saia hoje aqui do nosso encontro não só com respostas, mas com perguntas melhores. É que a gente saia daqui hoje, que você saia daqui do nosso encontro, não só com soluções, mas com coragem para enfrentar problemas, né? E enfrentar problemas que valham a pena. Né? E que você saia do nosso encontro hoje, não só com conhecimento, mas com a sabedoria para usar esses conhecimentos de forma criativa, crítica e transformadora. Nos vemos numa próxima ocasião. Professor Igor Assis por aqui. Que alegria!